lado, é correto afirmar. Letra A. O cólon transverso é o segmento mais acometido. Letra B. As lesões aracneiformes são exclusivas de cólon. Letra C. Nos idosos, corresponde a metade dos casos de hemorragia digestiva baixa. Letra D. Sangramento recorrente é indicação de colectomia parcial. E letra E. Na maioria das vezes, o sangramento é autolimitado e dispensa tratamento endoscópico. Então, as ectasias vasculares, elas podem ter aspectos variados, né? Geralmente tem esse aspecto mais radial, podem ser lesões maiores, podem ser lesões menores, múltiplas ou isoladas. E elas podem ser de 3 tipos. Essa classificação é uma classificação que está no livro texto da SOBED, nunca vi ser cobrada, mas ela diferencia em 3 tipos. Então, tipo 1, que são as adquiridas, que é o que a gente vê mais comumente, que são nos idosos, geralmente mais no cólon direito ali, uma ou outra, né, mais isoladas. As do tipo 2, que são as congênitas, de jovens, que tendem a ser múltiplas e são mais localizadas no delgado, que seria um pouco menos frequente do que as do tipo 1. E as do tipo 3, que é uma entidade específica, que é a síndrome de Osler-Weber-Rendu, que é aquela condição em que a gente tem uma história familiar importante, com angiectasias em todo o trato gastrointestinal, com episódios de sangramento digestivo, com angiectasias em cavidade oral, alterações aqui pontiformes em pele, mucosas, episódios de epistaxe recorrente. Então, ela é um subtipo de angiectasia hereditário que é considerado tipo 3. E são angiectasias que não estão restritas ao trato gastrointestinal. Clinicamente, os pacientes são assintomáticos. Como eu falei, pode ser encontrado em até 1% das colonoscopias. Pode ocasionar sangramento crônico e recorrente, ou pode gerar um quadro de anemia, um sangramento mais que não bem avaliado pelo paciente, às vezes fez um exame de sangue oculto, ou às vezes tem um quadro de uma anemia persistente, menos comumente com sangramento agudo. É importante algumas coisas em relação a essas lesões. A gente só consegue avaliar se o preparo estiver adequado. Então, assim como todas as alterações crônicas, eu preciso de um preparo adequado para avaliar bem essas angiectasias. E lembrando que alguns sedativos, como a meperidina, que em alguns lugares pode ser utilizado, gera uma alteração de vascularização mesmo, que pode fazer com que essas lesões desapareçam transitoriamente, que a gente não consiga avaliá-las pelo padrão endoscópico. As lesões são caracterizadas como lesões planas, avermelhadas, em tom de cereja, com vasinhos distribuídos aí de forma radial e podem atingir dimensões maiores, aí até 10 milímetros, únicas ou múltiplas. Nós temos algumas opções terapêuticas, então o que a gente tem de opção mais utilizada é a eletrocoagulação com plasma de argônio, que é a nossa escolha, e existem algumas alternativas naquele paciente que tem às vezes um sangramento mais recorrente. Você pode tentar outras sessões de eletrocoagulação de plasma, pode tentar termocoagulação, alguns esclerosantes. A gente está com um paciente lá no hospital, ele já fez 13 sessões de eletrocoagulação com plasma de argônio, é um paciente renal crônico, com angiectasias importantes aí no estômago, e aí ele vai ter, é um paciente renal crônico sem nenhuma condição de outros tratamentos, vai tentar um tratamento com talidomida, um tratamento específico vascular. Então, às vezes é uma lesão pequenininha que a gente trata e fica tudo bem, mas às vezes é uma lesão que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, voltando aqui na nossa questão, sobre as lesões ao lado, que são as angiectasias, é correto afirmar. Letra A, o cólon transverso é o segmento mais acometido. Nós vimos que as angiectasias são mais comuns no cólon direito. As lesões aracneiformes são exclusivas de cólon? Não, elas podem acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, inclusive a gente pode ter elas em outras mucosas. Nos idosos, corresponde a metade dos casos de hemorragia digestiva baixa. É uma causa importante de hemorragia digestiva baixa, mas não é metade dos casos. A causa mais importante é a doença diverticular, e aí as angiectasias assumem a segunda posição, em torno aí de 30% no máximo dos casos de hemorragia digestiva baixa. É uma causa importante, mas não é metade dos casos. Essa seria a alteração aí que está errada. O sangramento recorrente é indicação de colectomia parcial, isso também está errado, então a gente tem outras alternativas terapêuticas. E letra E,
Na maioria das vezes, o sangramento é autolimitado e dispensa tratamento endoscópico. Então, às vezes, a gente não sabe nem que essa angiectasia sangrou. Às vezes, a gente se depara ali no exame com angiectasia sem nenhum sinal de sangramento, o paciente não teve exteriorização, o paciente não teve nenhum tipo de repercussão. Então, na maioria das vezes, sangra, para de sangrar sozinho, sem que seja necessário uma intervenção. Então, o gabarito correto fornecido por eles foi a letra E. A gente não trata toda a angiectasia que a gente vê, né? A gente trata com algumas indicações que a gente vai falar aqui adiante.